Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Anderson Ferreira, onde nesse podcast a gente tem a grande missão de ajudar os empresários a empreender da forma correta. E hoje, gente, eu tô com uma pessoa muito especial, que é o Richard Masson. Ele é meu sócio e um dos maiores especialistas na parte tributária e financeira do Brasil. O Richard tem um currículo gigante, passou por grandes corporações, acessou as melhores práticas e hoje a gente vai falar o quanto planejamento tributário, a contabilidade integrada com a área financeira faz toda a diferença para quem está empreendendo. Então, se você está curtindo aí, compartilha e vamos embora. Vamos fazer esse podcast aqui te ajudar e muito, porque no final a gente só tem uma chance, fazer da forma correta. Richard, obrigado por você estar aqui com a gente. Vamos bater papo Prazer aqui. Todo meu. É isso aí, vamos embora. Cara, seguinte, eu costumo dizer que o empresário ele só tem duas possibilidades para empreender. A primeira é fazer do jeito certo e a segunda é fazer por improviso e tentativa de erro e acerto. A primeira é basicamente o seguinte: o que as grandes empresas fazem para dar certo? Quais são as principais práticas que essas empresas adotam e que fazem com que essas empresas caminhem bem, né? Então, assim, é muito difícil porque o empresário ele tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele tem que pensar em vendas, inovação, experiência do cliente, gestão financeira, contabilidade, RH, é tanta coisa. Ele é o super-herói de tudo. Só que ele não precisa ser o super-herói de tudo. Ele precisa pegar um atalho, porque já tem uma estrada pavimentada, e seguir com aquelas pessoas que já construíram, que já pavimentaram uma estrada. E você é um cara que já pavimentou essa estrada na área tributária, na área financeira. Então, eu quero que você dê uma aula para as pessoas, para que realmente as pessoas elas sigam tudo aquilo que você, ao longo desses anos, acumulou de conhecimento, de cases, enfim, para fazer dar certo. Me conta uma coisa, hoje, por que ter um planejamento tributário é extremamente crucial para o negócio? E por que eu falo isso? Porque as pessoas se preocupam muito em vender, toda hora estratégia de trazer cliente, né? Mas não estão olhando, porque no final é lucro. É quanto você aumenta a sua receita e quanto você reduz custo. E naturalmente a parte tributária, ela está dentro disso. Então explica aí pra gente, né? E se apresenta para que as pessoas te conheçam, o quanto que é importante fazer a parte tributária da forma correta e o quanto está se deixando de dinheiro em cima da mesa por falta de conhecimento. Vamos embora, garoto. Perfeito. Anderson, primeiramente, obrigado aí pelo convite, tá? Pessoal, meu nome é Richard Masson, eu sou sócio com Anderson Murilo dentro da empresa Hub5, né? Nós construímos essa empresa juntos e o nosso objetivo é o quê? Ajudar os pequenos e médios empresários a ter acesso a um know-how de grandes corporações. Eu venho de grandes empresas, o Anderson teve a oportunidade aí de levar uma empresa do zero à Bolsa de Valores e nós ajuntamos esse conhecimento, esse know-how, obviamente, para ajudar os pequenos e médios a enxergar essa visão, né? Falando um pouco da minha experiência, né? Eu sou uma pessoa que veio do mercado, né? Que estava como executivo em grandes corporações, em Big Fours, entre outros, e a gente tinha acesso, obviamente, às melhores práticas de mercado mundial, né? Muitas vezes a gente fazia planejamento tributário para vários países ao mesmo tempo e isso faz toda a diferença no dia a dia para o empresário, né? Porém, quando a gente acabava vendo qualquer crise ou problema que existia, nós acabávamos vendo muitas empresas de grande porte batendo recordes de faturamento, enquanto os pequenos e médios fechando a porta. Por que isso? Apenas faturamento, apenas dinheiro? Não, porque a tomada de decisão dessas empresas era técnico, era através do número. Então, começo a dizer para a maioria das pessoas, o meu consentimento quando a gente fala de número, aqui obviamente independente de religião, mas para mim o número é tudo aquilo que se aproxima da linguagem de Deus, porque ele é perfeito e exato. 2 mais 2 vão ser 4 sempre. Então não adianta a gente simplesmente achar alguma coisa que... ou tem aquele feeling, não é isso. Por número, é muito mais fácil você ter
realmente o resultado. Sim. Por esse motivo, a gente criou aqui, né, trazer uma visão de olhar o número de forma assertiva. E nosso maior sócio hoje no nosso país é o governo, porque a gente tem uma série de impostos sobre consumo de produtos, serviços, entre outros. E quando nós não olhamos esse número, quem acaba ficando muitas vezes com o lucro do proprietário de empresas é o governo. Porque ele faz várias estruturas tributárias. Hoje a gente tem o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Já explica para o pessoal o que é cada um desses regimes. Perfeito. Né? Para que as pessoas tenham uma compreensão aqui, de uma forma muito didática mesmo. Perfeito. Pessoal, simplesmente, quando nós falamos de Simples Nacional, presta bastante atenção. Ele coloca todos os impostos em uma única guia, uma única obrigação. Então, ali dentro do Simples Nacional, você paga ICMS, PIS, COFINS, IPI e INSS, entre outros, dentro dessa única guia, né? E aí, a pessoa acha que essa é a melhor opção. Teoricamente, quando nós falamos de operação, é muito mais fácil, né? Porque é uma única guia, uma única obrigação. Porém, essa alíquota ela tem uma variação de 4% a 30%. Pera aí, agora você vai dar aqui o grande pulo do gato. Exato. Né? Porque a gente entende que hoje não é simplesmente pelo faturamento da empresa, mas você tem oportunidades em cima de produtos, em cima de serviços, para que você reduza a carga tributária trabalhando de uma forma mais inteligente, né? E aí é onde entra o planejamento tributário, correto? Exatamente, esse é o ponto. Então, existe um momento da sua empresa que outros regimes podem ser muito mais interessantes. Então, a primeira pergunta que a gente faz para todo empresário é: qual é o seu momento? Qual é o seu propósito? Quando a gente fala de planejamento tributário, o que está envolvido é qual o seu propósito negocial para que você possa realmente estruturar a sua empresa da melhor forma possível. Existe um termo técnico que é elisão fiscal, que é o quê? É você pagar menos impostos dentro da lei, né? Basicamente, a legislação ela permite que você escolha qual é o melhor regime tributário para que você pague menos. Obviamente, seguindo as diretrizes legais. Então, dependendo do seu momento, existe a possibilidade do lucro presumido ser mais interessante ou o lucro real, né? Uma das coisas que eu enfatizo muito para a maioria das empresas, muita gente começa ali no Simples Nacional com produto ou serviço, mas dependendo do seu propósito, quanto que você está investindo naquele primeiro momento, o Simples Nacional muitas vezes não é a melhor opção, porque muitas vezes você pode estar em prejuízo fiscal, né? Ou um prejuízo contábil, e isso faz com que a empresa pague mais imposto quando ela está ali no Simples, simplesmente porque ela faturou, mas não quer dizer que realmente ela teve lucro. Né? Então, quando nós falamos de definição de qual é o melhor regime tributário para a empresa, é uma coisa que é importantíssima. Todo ano você pode revisar qual é o melhor regime, qual a melhor estrutura para a sua empresa, para que você pague menos impostos. Richard, e por que normalmente o empresário ele não para fazer essa revisão fiscal? Por que teoricamente já vai meio que no automático, né? Assim, aonde que está aqui o ponto para não se criar uma rotina para se fazer isso, na sua opinião? Olha, eu acredito que hoje as pessoas estão muito mais conscientes muito desses assuntos, né? Então até, vamos assim dizer, a população se tornou até mais politizada, né? Começou a se informar mais sobre esses temas. Mas a população sempre buscou o mais fácil, né? E aí quando você ouve o Simples Nacional, e aí você fala, opa, simples, totalmente intuitivo, mas não quer dizer exatamente que é tão simples assim. Existe um momento do seu negócio, dependendo do que você está fazendo, que o Simples Nacional vai fazer você pagar mais imposto do que você deveria. Então, é por esse motivo que eu entendo que a maioria dos empresários acaba recorrendo por Simples, achando que vai pagar menos imposto, é mais simples, não estou preparado para outras estruturas mais elaboradas. Isso, obviamente, acaba fazendo muitas empresas cair nesse erro.
E aí, por esse motivo, que fala que tem aquele vale da morte dos 3 primeiros anos, ou 5 primeiros anos, que 80% das empresas acabam fechando as portas. Justamente porque ela começa o negócio e muitas vezes quem fica com a margem de lucro dessa operação acaba sendo o governo, porque ele começa uma operação dentro de um Simples Nacional, sem um estudo, porque um amigo falou, porque eu conheço outros amigos ali, todo mundo está no Simples, e é mais simples na cabeça dele, mas na verdade não quer dizer que realmente ou que é o melhor para ele. Então, quando nós falamos de planejamento tributário, falamos da sua essencialidade, o que é melhor para você é o seu momento de faturamento, de custos, despesas, o que você vai fazer e o propósito da sua empresa. Qual é o propósito que sua empresa tem para negociar, para desenvolver um planejamento tributário estratégico? Ô Richard, em cima desse ponto que você colocou, normalmente um estudo tributário, ele gera uma economia média de quanto para o cliente? Mais ou menos, só para ele entender o quanto que isso é importante, ele simplesmente não olhar esse dinheiro que está em cima da mesa e não brigar por ele, né? Quanto, mais ou menos aí, quando você faz uma análise tributária, como é que geralmente você consegue reduzir de 30% a 60% da carga tributária na maioria dos análises. Uau. E dependendo também do segmento ou de algum benefício fiscal que saiu, você pode até zerar a carga tributária dessa empresa, né? Há alguns exemplos disso. Empresas que estão operando em prejuízo, estão no momento de investimento ainda, o lucro real é mais interessante, ele deixa de pagar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, né, impostos incidentes ali sobre a receita quando está dentro de um processo de não cumulatividade, faz com que ele pague menos impostos. E outros segmentos, por exemplo, que acabou recentemente, aí no último mês foi março, foi o PERSE, para aquelas pessoas que estavam trabalhando com hotelaria, com eventos, até mesmo com essa questão de filmagem, entre outros. O governo ele soltou um benefício em 2021 que ele zerou todos os impostos federais, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, só que ele soltou esse benefício apenas para as empresas que estavam no lucro real e presumido. Para quem estava no Simples, ele continuou pagando. E muitas vezes o cliente ele chegava dentro da nossa estrutura, né, pedindo por um planejamento tributário, e aí você perguntava, você sabe do benefício do PERSE que ele zerou os impostos do seu segmento? Não sabia, meu contador nunca me falou isso. E aí ele estava lá no Simples pagando guia de 20, 50 mil reais por mês. Empresário, presta atenção em toda essa dica que o Richard deu para vocês. Porque o que acontece? Ou você empreende do jeito correto, ou você empreende por tentativa de erro e acerto e de forma intuitiva. Eu tenho certeza absoluta que você tem que ser bom no seu negócio. Né? Você tem que ser bom no teu produto, no seu serviço, você tem que ser bom em vendas, inovação, experiência do cliente. Você precisa estar alicerçado com pessoas extremamente capazes para dar esse tipo de resposta para você. Então não fica você tendo que fazer da sua forma e do seu jeito. Então a primeira dica aqui que foi muito importante é você aumentar a lucratividade da sua empresa fazendo uma análise tributária e um planejamento tributário da forma correta. Então não dá para desconsiderar isso. E se alguém falar para você assim, não, pelo faturamento da sua empresa, o Simples é o melhor, questione, porque existe toda uma ciência por trás disso. E o Richard, como foi head de grandes corporações, então ele vem da Deloitte, então ele vem de grandes empresas, ele sabe exatamente que cada uma dessas empresas briga por cada centavo dentro de um planejamento tributário. E por que você, que é um pequeno e médio empresário, está deixando esse dinheiro em cima da mesa? Então essa é a primeira dica, não sai fazendo de qualquer maneira, faz da forma correta. Isso aqui, ele está trazendo as melhores práticas. Richard, seguinte, o empresário, ele foi construindo um valor patrimonial do negócio dele, né? Que essa também é um outro ponto de discussão, porque normalmente quando você fala assim para as pessoas, qual é o seu patrimônio? O cara olha e fala, olha, eu tenho bens, eu tenho aplicações, né? E a minha empresa, eu distribuo lucro para pagar as contas no final do mês. Mas nem sempre ele está olhando um valor patrimonial que essa empresa tem ao longo do tempo, né? E aí, quando a gente olha isso, uma outra coisa que é muito importante é a blindagem patrimonial, né?
Então, os empresários hoje, eles não entendem a importância de ter uma blindagem patrimonial. Então, eu quero que você explique para as pessoas por que blindar o patrimônio é muito importante. Quando a gente fala de patrimônio, é todo o patrimônio, ou seja, incluindo a empresa que ele tem, as participações dele nessa empresa. Por que isso é importante? E quando ele não faz isso, quais são os riscos que ele está exposto diante de um cenário que ele está trabalhando simplesmente na física? Conta um pouquinho aí e ensina os empresários a entender sobre esse tema. Perfeito, excelente ponto. Isso, de novo, é uma estrutura adotada por grandes empresas, grandes investidores. Todo grande empresário tem sua estrutura patrimonial e empresarial blindada através de holdings, né? Tá se tornando cada vez mais um assunto mais comum, vamos assim dizer, dentro do mercado, justamente porque a holding... Richard, desculpa, mas eu não posso deixar de 2 pontos aqui. Voltando, tudo que você falou na questão do planejamento tributário, ela também, eu não quero que, não perde não, tá? Eu quero que depois você só me responda isso. O quanto que esse planejamento tributário vai ser importante para 2026, né? Já que entra aí a nova tributação, e eu quero que você fale um pouquinho também disso para a gente. E também, quando a gente olha nessa questão da estruturação de hold, blindagem patrimonial, o quanto isso vai ser importante para a taxação de dividendos, né? Então, dá uma visão de tudo isso aí para a gente poder estar bem alinhado nesse tema. Perfeito. E o que é comum, né, acontecer, né, aí voltando ao tema das holdings, hoje a gente vê uma disseminação muito grande falando da holding para planejamento sucessório e garantir, obviamente, bens, né? Mas a estruturação de holding, ela vai além disso. Então, primeiramente, quando a gente fala de patrimônio, é o quê? Ajudar ao empresário a ter uma blindagem para o patrimônio que ele conquistou durante todos esses anos. Então, como que eu defendo? Como que eu falo que a casa do empresário ali que ele conquistou ou outros bens não tem nada a ver com o risco que ele corre, obviamente, dentro de uma empresa? A maioria das empresas, dos empresários, ele começa um negócio dentro desse CNPJ, onde o CPF dele é proprietário dessa empresa, né? E aí, quando nós falamos de empreendedorismo, nós estamos falando de risco. E são uma série de riscos. Eu tenho risco trabalhista, com fornecedores, tributários, entre outros. Então, pode existir uma série de questionamentos. Esses questionamentos podem levar a penhora de bens, no caso do dono dessa empresa, né? E muitas vezes isso acaba acontecendo muito rápido, né? Por quê? O que está exposto ali é o CPF da pessoa. Por quê? Deu algum problema no CNPJ. Aí a empresa não tem capacidade, por exemplo, de pagar aquela dívida naquele momento, né? Aí eles tem um artifício jurídico, que é a desconsideração da pessoa jurídica, onde ele acaba afetando o patrimônio pessoal desse empresário, né? E esse processo, quando ele acontece porque o fisco entende, principalmente para quem é pequeno e médio, né, dentro desse tipo de operação, que o empresário, ele confunde o patrimônio pessoa física dele com o patrimônio da pessoa jurídica, né? E aí, por esse motivo, se pede essa desconsideração. Fala, a empresa não tem dinheiro aqui para me pagar, por exemplo, esse 1 milhão, e aí pode ser por N motivos, e não estamos entrando no fato se está certo ou se tá errado, né? Mas o empresário, ele pode perder a casa dele, por exemplo, dentro de um processo como esse. Então, a holding, ela vem para trazer uma blindagem para esse tipo de processo, né? Então, você faz uma holding, o que a maioria das empresas fazem, né? Uma holding patrimonial, onde ele coloca os patrimônios e também faz um processo de sucessão ali, né? Na falta do empresário, quem que vai ser o dono deste patrimônio? Esse é o fato número 1, né? Então, é como se fizesse até mesmo um inventário dentro da própria empresa, né? E, obviamente, o maior princípio para os herdeiros é o quê? É poder fazer a transferência desse patrimônio com a menor carga tributária possível. Quando nós falamos de questão de holding patrimonial, o objetivo
principal é pagar menos impostos para quando os herdeiros adquirirem, obviamente, esses bens dentro de um processo de transferência desses ativos para os seus herdeiros. Então, esse é o foco principal, holding patrimonial, onde eu isolo esses bens dos negócios aqui da empresa. O que a gente faz aqui também é o quê? Tirar o CPF da pessoa que é proprietária do CNPJ e colocamos uma holding, né, para administrar essa empresa. Ou seja, é um CNPJ sendo dono de um CNPJ, não um CNPJ e o dono sendo um CPF. Por que nós fazemos essa estruturação? Porque, a estrutura, ela, para questões de governança corporativa, ela é melhor, ela é mais eficiente. Ela também vai ajudar em questões de planejamento tributário para quem tem um ecossistema de empresas, tá? Até mesmo o princípio que o Hub5 criou, que é o Full Finance, é uma estrutura de gestão de ecossistemas empresariais. Aquela pessoa que tem mais de um CNPJ, ou às vezes tem um CNPJ, mas está pensando em montar um ecossistema para ter maior eficiência tributária, operacional, logística, entre outros, nós organizamos todo esse processo. E quando eu tenho uma holding que administra todas essas empresas de forma administrativa, aí eu tenho maior oportunidade de moldar a carga tributária desse empresário. Por quê? Porque eu consigo colocar despesas ou alguma empresa que deu algum tipo de prejuízo, jogar de uma para outra, porque elas fazem parte de um mesmo grupo econômico. Então eu consigo equilibrar, mas, por exemplo, o imposto de renda que essa empresa vai pagar dentro de uma estrutura de lucro real, caso seja o melhor momento para ela dentro dessa operação. Então, a holding, ela traz essa governança mais 360 para uma visão de ecossistema e também ela traz uma blindagem, né? Por que a gente fala blindagem? Porque quando tem algum problema num CNPJ aqui, ele não vai bater direto no CPF da pessoa para bloquear a conta dela. Ela vai bater no CNPJ da holding primeiramente. E aí, Richard, se você quiser sofisticar ainda mais essa blindagem patrimonial, você tem aí a oportunidade de fazer isso no offshore, né? Conta um pouquinho o que é o offshore e como que os empresários podem também blindar melhor os seus patrimônios, os seus negócios, indo para fora, né? Existem várias estruturas, né, para se fazer uma análise, e aí uma das coisas que eu até comentei aqui já, até quando a gente fala de planejamento tributário, depende do seu momento, da sua estrutura e do seu propósito, para que se desenvolva isso dentro desse processo negocial, né? Então, quando a gente fala de estrutura de holding, a gente tem uma série de análises para fazer. Com quem seu sócio é casado, qual é o regime de casamento que ele é, quais são os riscos de outros negócios que ele tem que pode trazer para esse negócio. Então, é uma avaliação 360. Dependendo da estrutura, se pode ter uma holding sendo dono de uma holding, né? Isso já falando dentro de nível Brasil, obviamente para criar camadas de proteção. E aí, quando nós falamos da internacionalização deste processo, é quando realmente, vamos assim dizer, é o ápice da blindagem patrimonial, blindagem de investimentos, quando a pessoa começa a ter uma visão internacional dos seus negócios, né? Primeiro que você começa a se tornar uma multinacional, né? Porque você começa a ter presença em outros países já dentro dessa estruturação. Então, é muito comum as pessoas fazerem uma estrutura onde elas vão para outros países, Estados Unidos, Irlanda, Europa, entre outras regiões, onde eles começam a fazer estruturas de LLC e depois fazem também estruturas em uma offshore, né? Quando a gente fala offshore, quando a pessoa busca mesmo ter uma estrutura em um paraíso fiscal e obviamente para fazer investimentos ali, acaba sendo muito interessante para o empresário que busca isso, né? Por quê? Porque quando nós falamos paraíso fiscal, a gente está falando de todo o país que tem uma alíquota inferior a 20%, né, sobre o imposto de renda. Em outros locais, por exemplo, né, tem alguns paraísos fiscais, por exemplo, a alíquota do imposto de renda chega a ser 0. Né? Aí a gente tem exemplos aí como Dubai, as Ilhas Caimã, Bahamas, Ilhas Britânicas Virgens, que acabam favorecendo muito
esse tipo de estruturação. Mas, de novo, qual que é o propósito do empresário quando ele faz esse tipo de estrutura? Para onde que ele está querendo ir? Quais que são os ganhos? E aí, obviamente, dependendo do momento do empresário, vale muito a pena ele fazer esse tipo de estruturação para que ele possa proteger mais os seus recursos, seus investimentos, para qualquer tipo de problema que ocorra aqui, ele possa ter margem de manobra para poder resolver esse problema. Ô, Richard, mas como é que o pequeno e o médio, eles conseguem acessar essa blindagem patrimonial, né? Porque a gente sabe que isso aí, culturalmente, famílias que já vêm numa condição já mais ajustada, questões empresariais, enfim, já tem isso já. Isso é empreender da forma correta, tá? Agora, e aquele empresário, principalmente o médio ali, né, que já tem um tamanho um pouquinho melhor, enfim, como é que ele acessa estruturar isso com um custo-benefício bom e, principalmente, ele não tendo o conhecimento sobre o tema, né, e entendendo que alguém realmente vai estar ali ajudando ele nisso? Olha, ao meu ponto de vista, todo empresário deveria ter logo de cara uma estruturação em holdings. Tá. Explico o porquê. Tá? Por questão de governança corporativa, controle, né, eficiência tributária, entre outros, e já por essa blindagem. E eu entendo isso ser extremamente relevante para o empresário, até mesmo por causa de todas as mutações que a gente acaba tendo dentro da nossa legislação. Então, a todo momento, nós somos surpreendidos com uma lei que desfavorece muito quem está empreendendo de alguma forma, e a gente não está entrando aqui dentro de critérios políticos, né? Só que a gente vê que muitas vezes, se você não tem uma estrutura de proteção para o seu negócio, para a sua empresa, você pode vir a quebrar por não ter essa estrutura. Uhum. E a gente vê grandes empresas performando justamente porque tem essa estrutura de blindagem. Então, mesmo quando você é pequeno, é importante você ter esse tipo de estrutura. Eu penso da seguinte forma: você pode estar pequeno, mas se sua mentalidade é de uma empresa grande, que sua empresa vai ser grande, você já está começando com uma estrutura robusta. Não tem como você construir um prédio gigante se você não tem uma fundação robusta para isso. Então, ter esse tipo de estruturação vai ajudar o empresário a crescer muito mais. Muitas empresas acabam entrando dentro dessa estrutura de planejamento e ele fala: olha, hoje eu não cresço mais porque eu acabo abrindo ali várias empresas dentro do Simples Nacional, achando que está mais barato para mim, sendo que se ele já entra dentro de uma estrutura de holdings, onde ele tem essa eficiência completa de operacional, ele não tem esse tipo de problema, né? E ele fica controlando: olha, eu não vou vender mais nada porque eu vou ultrapassar o 4,8 milhão lá que estoura o Simples. E isso limita o crescimento da empresa. E essa limitação leva, obviamente, muitas empresas depois no futuro fechar a porta ou se contentar apenas com aquele mundo, né, de Simples Nacional, de uma visão pequena. E no final ele acaba fazendo ali uma coxa de retalho, né? Exatamente. E não fazendo da forma correta. Ô, Richard, pra gente finalizar esse tema, só fala pra gente aí, reforça essa questão da mudança do regime tributário de uma forma bem objetiva e essa questão da taxação de dividendos, né? E o quanto que é importante o planejamento financeiro para o novo regime tributário e o quanto é importante a estruturação de hold, olhando aí a questão de taxação de dividendos, né? Então, fala um pouquinho disso para a gente. Olha, quando a gente fala da taxação de dividendos, né, vamos assim dizer, o governo já vem há muitos anos tentando fazer isso, né? Não é de agora. Sim, sim. Né? E quando a gente pensa até em práticas internacionais, muitos outros países já tributam, obviamente, dividendos, né? E o Brasil, obviamente, queria seguir isso. Se existia sempre uma justificativa falando: olha, mas se eu já sou dono ali da empresa, né? Então, teoricamente, já pagou o imposto de renda, e quando isso distribui para minha pessoa física, eu seria tributado de novo. Isso é uma verdade, né? Mas a gente sabe que o fisco vem buscando várias formas de sempre aumentar as suas arrecadações e receitas. Isso vai ser algo que realmente vai acontecer, né? Principalmente agora que teve até o veto ao IOF, aí, o aumento do IOF.
onde o governo acabou perdendo, e aí já se soltou essa semana mesmo, que falou, olha, então já que não conseguimos aprovar isso, a gente vai ter que tributar os dividendos para que possamos equalizar, né? Compensar, obviamente, esse tipo de imposto que deveria ter sido majorado. Quanto que isso aumenta e o que o empresário precisa fazer para, de alguma forma, minimizar esse impacto? Olha, perfeito. O meu entendimento que muito provavelmente essa tributação de dividendo vai sair até o final deste ano, 2025, muito provavelmente o governo vai conseguir passar essa lei onde ela vai tributar dividendos. Quando você tem uma estruturação de holding, e aí o que seria basicamente isso? Obviamente vai ter suas limitações, os valores que vão ser isentos. Acima disso, o governo vai querer ali uma alíquota de 10% a 15%, muito provavelmente, né? Dentro do valor que vai ser destinado à pessoa física, né? Da distribuição de lucro do CNPJ da empresa para a pessoa física, para os sócios. Então, o que vai acontecer? Vai ter um aumento, né, nessa carga tributária. Quando você tem uma estruturação de holding, ao qual nós também planejamos, nós conseguimos ajudar o empresário, obviamente, a pagar menos impostos, até mesmo visando essa possível liberação de tributação de dividendos. Aí, como eu falei, depende sempre do propósito negocial, cada caso é um caso, e a gente marca ali um café com a pessoa, entende o negócio dela, como que ela vai estruturar e qual seria a melhor estruturação de holdings, de investimentos, de administração, para que, obviamente, ele pague menos imposto, mesmo saindo essa nova lei, que obviamente vai tributar a pessoa física, né, dos sócios novamente, né? Ou seja, se você ainda não parou para pensar nisso, você precisa parar para entender como que você vai se defender dessa situação. Porque a gente aqui acaba tendo muito mais uma postura reativa de ter que trabalhar algo depois que acontece. E aqui a gente tem uma chance, uma oportunidade de primeiro olhar como se defender para essa situação e aí montar uma estratégia em cima disso. Voltando na questão da mudança tributária, o que vai ser a mudança tributária para o ano que vem e por que os empresários precisam montar o planejamento tributário agora? Exatamente. Perfeito. Até antes de entrar nesse assunto, aí quando a gente fala de mudança tributária, a gente fala da reforma, tá? Só para concluir um ponto que é relevante, quando nós falamos desse tipo de estruturação, ela é um planejamento tributário e ela é legal, né? A legislação, ela nos permite, lei, que possamos estruturar a melhor forma possível, desde que ela tenha propósitos negociais, obviamente, que não seja apenas unicamente com o intuito de pagar menos impostos, né? Por esse motivo, fala, depende do seu momento, da sua estratégia, onde que você está. A legislação, ela permite você estruturar a sua empresa e o seu negócio da melhor forma possível, que você pague, obviamente, menos impostos, né? Porque às vezes a gente fala, olha, estamos falando ele está falando ali a forma de você não pagar imposto, isso aí é um jeitinho brasileiro. Não, pessoal, é tudo dentro da lei, do que a legislação nos permite. Eu já levei uma empresa para a Bolsa. Eu sei exatamente o quanto é importante a transparência, a governança, o compliance. Então, assim, tudo isso que está sendo compartilhado aqui é exatamente aquilo que qualquer empresa que tem planejamento, que tem estrutura faz. Então, assim, a gente não está falando aqui de coisas diferentes. Então, só responde para mim essa situação o que vai ser esse novo tributo, né? E como que a empresa pode trabalhar melhor a estratégia aí diante dessas mudanças. Exatamente. Então, agora em 2026, né, nós temos a implantação da reforma tributária, né? O que a reforma tributária trouxe? Ela entendeu que a nossa estrutura de tributação sobre serviços e bens de consumo, ela é muito complexa, muito ampla, que acaba gerando muitos erros, né? Ela se baseou dentro de uma visão internacional, né? Uma visão de IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, que é adotado pela própria Europa, por exemplo, tá? Então,
houve uma base internacional para esses estudos que, obviamente, nos trouxeram a este momento que estamos hoje. Então, a estrutura da reforma tributária, ela já foi aprovada, ela vai acontecer, né? Existem ainda algumas modulações de liberação de crédito, algumas alíquotas que ainda estão sendo definidas, porém, elas vão já iniciar agora em 2026. Então, vai existir alguns momentos aqui. A implementação da reforma começa agora em 2026, ou seja, daqui 6 meses começamos já esse processo, e ela vai até 2032. 2033 já vamos estar 100% dentro da nova estrutura tributária. Então, o que vai acontecer agora em 2026? Vai aparecer a IBS e a CBS. Tá? Então, elas vão estar substituindo aí, né, a PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS, né, o IPI, né, e aí temos, na realidade, o IPI, ele vai ser zerado, né, nesse primeiro momento, e vamos ter aí mais uma sigla que vai ser o IS, que é o Imposto Seletivo. Ele é até conhecido como imposto do pecado, porque ele vai tributar, obviamente, de uma forma mais pesada, vamos assim dizer, todos aqueles produtos que toda aquela empresa que trabalha com cigarro, bebida alcoólica, essas coisas, que obviamente não é de interesse do governo ficar fomentando, obviamente, o consumo de tais produtos, né? Mas o que ele, obviamente, tem interesse, vai se ter, obviamente, a estruturação padrão, né? Então, o que vai acontecer? Agora, em 2026, vamos ter que colocar ali dentro das notas fiscais a parte de IBS e CBS, com algumas alíquotas específicas, e já iniciar a entrega de obrigações acessórias da reforma tributária. Ou seja, nós vamos fazer tudo o que fazemos hoje, mais a nova estrutura tributária já a partir de 2026. E um ponto extremamente importante. Nesse primeiro ano, você não vai ter custo com os novos tributos que vão estar substituindo os antigos. Mas quem não declarar, conforme o que a legislação está nos pedindo, a partir de 1 de janeiro de 2026, esses novos impostos, seja em nota fiscal ou obrigação acessória, o governo vai poder cobrar esse valor e ainda aplicar uma multa de 70% em cima desses valores. Ou seja, se você não aderir, não começar a cumprir com os requisitos legais da reforma tributária a partir de 2026, você pode ser multado e pagar por isso. Se você entregar tudo bonitinho, fazer as obrigações acessórias tudo certinho, você está isento de pagar qualquer coisa a mais. Deixa eu te perguntar, existe oportunidade agora, antes de chegar essa nova fase, de começar a olhar um planejamento tributário mais inteligente para o negócio? Existe sim grandes oportunidades aí. Olha só, a reforma tributária, ela está visando, obviamente, quando chegar dentro do seu ápice, trazer uma alíquota aí, já ouvi se falar de 28,5%. Né? Aí você está se perguntando, 28,5% de alíquota pode quebrar o meu negócio. Se o cara tiver isso de lucro, tá bom, né? Exatamente. Poucas empresas têm um lucro de 28%. Né? Então, quais vão ser as novas tendências e oportunidades? Bom, a legislação da reforma tributária, ela está trazendo uma visão de não cumulatividade de imposto. Hoje é como se a gente pagasse imposto sobre imposto, né? Principalmente quando a gente fala do Simples Nacional, a gente fala do lucro presumido, né? Por quê? Se você emitiu uma nota fiscal de 100 mil reais, você pagou imposto estando no Simples Nacional, e aí prestou serviço para mim, e aí eu emiti lá uma outra de 200 mil reais, eu paguei imposto em cima de 200 mil reais, sendo que eu já tinha pago, teoricamente, indiretamente, imposto em cima da sua nota também. Porque você me repassa isso. Né? Na realidade, quando a gente fala de prestação de serviço ou produto, no final, quem paga a conta sempre vai ser o consumidor final. Então, o aumento de preços, serviços, produtos, é o consumidor final que fica com isso, porque o empresário, ele simplesmente repassa esses valores dessa operação para o consumidor final. E aí, o que acaba acontecendo na maioria das vezes?
isso acaba onerando muito qualquer tipo de prestação de serviço ou venda de produtos. A reforma tributária, ela traz uma visão de não cumulatividade. Então, ou seja, ela vai abranger muito mais a possibilidade de você se apropriar de uma série de créditos, né? Por exemplo, estamos aqui dentro desse podcast, onde se gasta energia elétrica, gasta energia com internet, entre outros. Então, todos esses itens, eles são necessários para esse tipo de prestação de serviço. Então, isso vai se tornar insumos, né? Então, a possibilidade de creditamento de todos esses custos para que você não pague imposto sobre imposto. Muito bom. Então, ou seja, gente, existe oportunidade, não espera vir a nova legislação para você começar a se defender e montar a estratégia. Isso tem que acontecer antes. Richard, a gente está aí para os nossos 20 minutos finais aqui do nosso podcast. E aí eu queria entender com você o seguinte, um novo conceito, né, que o Hub está trazendo, que é o Full Finance, né? Eu costumo dizer que todo empresário que faz a gestão da forma correta, ele tem que preparar a empresa dele para valor futuro. O que é valor futuro? Alguém pode comprar essa empresa, né? Aí faz um M&A ou faz um IPO com atração de investidores, ou ele prepara essa empresa para herdeiros, porque não tem outro caminho. Ele vai chegar uma hora que esse cara ele não vai estar mais no dia a dia e essa empresa, ele precisa definir qual que é o valuation atual, qual é o valuation projetado para o tempo que ele quer continuar à frente do negócio e fazer com que essa empresa tenha um valor patrimonial extremamente importante, né? E aí, quando a gente fala da gestão financeira, ela é crucial, porque são números e é a realidade da empresa. Então não adianta o empresário ficar falando ali daqui, não, cara, tá aqui, é números. E hoje em dia, quando a gente está falando de números, né, se você quer atrair investidor, se você quer atrair ali um investimento de um banco, enfim, ter os números e a gestão da forma correta é que faz toda a diferença. E a gente sabe que aí tem 2 pontos importantes, né? Tecnologia embarcada e o nível de conhecimento dos gestores que estão ali fazendo o dia a dia, né? Me conta 2 coisas. Por que hoje é importante você integrar a gestão financeira com a gestão contábil, né? E qual é a segurança que os empresários podem ter de ter isso dessa forma? Porque às vezes o empresário fica assim, mas peraí, eu vou terceirizar a minha área financeira? Como assim? Né? Será que eu confio? Será que eu não confio? Então, desmistifica tudo isso pra gente e fala um pouquinho por que toda empresa daqui para frente ela tem que ter o conceito Full Finance na gestão do seu negócio. Perfeito, perfeito. Então, Anderson, o conceito Full Finance ele foi criado por uma dor de mercado, né? Então, hoje nós acabamos vendo principalmente o pequeno e médio empresário, ele tendo vários tipos de prestação de serviço, só que de uma forma muito pulverizada, né? Ali a parte de o outsourcing financeiro, né? Contas a pagar, receber, a contabilidade do outro lado, e aí depois ele é assediado por outras estruturas de planejamento, consultoria financeira, tributária, entre outros. E aí o que acaba acontecendo? Muitas vezes, a maioria dos empresários, eles recebem um diagnóstico maravilhoso de planejamento, só que quando ele está pequeno, ele não tem braço para implantar isso. Uhum. Então, quando a gente trouxe a metodologia, né, o plano do Full Finance, ele é nada mais, nada menos do que a execução de planejamentos de ecossistemas que deram resultados e trouxeram sucesso para grandes empresas. Até mesmo baseado muito na sua própria história, que já chegou ao próprio IPO, por entender, obviamente, essa visão 360. Então, o Full Finance, ele traz uma consolidação, uma integração através de tecnologia de todos os departamentos que são pertinentes ali ao back-office da parte de financeira, contas a pagar, receber, conciliação de caixa, o DRE financeiro da operação, né, aquele fluxo de caixa muito bem composto, em união com estruturas contábeis, né, porque a contabilidade, ela traz uma visão de competência diferente do próprio financeiro, né, porque muitas vezes
Você pode, não estou vendo o lucro ali dentro da operação, só que a contabilidade ela consegue demonstrar, perfeito. Você não está tendo esse caixa, porque boa parte desse recurso está sendo reinvestido na empresa, que está te trazendo outros resultados, outros ativos, e começa a gerar, obviamente, o valuation, o valor futuro, entre outros. Então, essa demonstração de construção. E, obviamente, é integrado com o planejamento financeiro e também o planejamento tributário, né? E a execução dos mesmos. Qual é o melhor regime? Qual que é a melhor estrutura para a sua empresa? Quando a gente fala da parte de finanças, você tem uma visão de tipo, olha, quanto que eu tenho de caixa, quanto que eu estou faturando, até quando esse recurso vai durar? Ele vai durar 1 mês, 3 meses? Se acontecer qualquer problema. E a gente teve um exemplo muito claro da questão da importância desse tipo de visão 360, a pandemia nos trouxe esse tipo de visão, né? Então, assim, fecho o meu negócio, continuo com o meu negócio, como que eu posso reservar? A gente vê que muitas empresas, principalmente grandes empresas que se planejaram muito bem e executaram isso, né? Não é só se planejar, mas o como você executa, saíram muito mais fortes e até maiores depois de recessões econômicas. A mesma coisa a gente traz para o pequeno e médio dentro dessa metodologia do Full Finance. Então, é quando você explora todo um ecossistema negocial que a sua empresa... E às vezes você começa a sua empresa, olha, eu só vou fazer isso. Só que muitas vezes, quando você presta o seu serviço ou vende seu produto, você está entregando muito mais do que isso. E isso necessita uma análise. É interessante que a todo momento, a cada mês, a gente vê as empresas de sucesso se renovando em produtos, em prestação de serviço, em forma de divulgar e falar com outras pessoas sobre sua prestação de serviço ou produto, justamente porque sempre se continua em movimento. A sobrevivência das empresas depende de movimento. Uhum. E esse movimento ela vem muito acompanhado de tendências, de tecnologia e o que o mercado está respondendo. Muitas vezes a gente inicia um negócio, né, com uma visão e aí depois ele acaba tomando outras proporções. Né? Até mesmo o Hub, né? Quando a gente começou ali pensando muito dentro de uma estrutura só contábil. Hoje a gente tem financeiro, tem planejamento tributário, estruturação de holdings. Olha, sim, como nós evoluímos durante esses anos e a gente começa a ver o retorno, né? Obviamente, desses trabalhos. E aí você começa a ver uma maior complexidade e aí um maior retorno. E a ideia é o quê? Hoje o Hub, dentro da estrutura do Full Finance, ela é a primeira empresa no Brasil que se posiciona como especialista em planejamento e execução de ecossistemas empresariais de sucesso. Cara, isso é muito legal da gente trazer esse tipo de inovação, né, para o mercado. E aí, Richard, eu quero falar aqui diretamente para vocês que são empresários. Basicamente, tem uma palavra que faz toda a diferença, chamada lucidez, tá bom? Lucidez. Guarde essa palavra, eu sempre falo ela constantemente. Por quê? Porque a lucidez, ela fala para você o seguinte: ou você vai empreender da forma correta, ou você vai empreender com improviso. Simples assim. E aí a escolha é sua, não é de mais ninguém. E quando a gente está falando em empreender da forma correta, é pegar estradas pavimentadas. Lembrem disso. Por que você, empresário, tem que ser o cara bom em criar os mandatos em todas as suas áreas? Ou seja, quando eu falo de mandato, eu estou falando das melhores práticas. As melhores práticas na área contábil, tributário, financeiro, jurídico, RH, marketing, é tanta coisa. Porque você tem que ser bom no negócio. E tem muita gente que é bom de negócio. E aí você precisa estar alicerçado e apoiado com essas pessoas. Então não sai fazendo de qualquer maneira. Não sai fazendo da sua cabeça. E aqui de verdade, não estou aqui vendendo jabá não. Eu estou sendo muito sincero, muito transparente, porque eu saí do zero e levei uma empresa para a Bolsa de Valores, e basicamente aprendendo tudo isso ali, o quanto que isso é importante. Então, Richard, se o empresário ele focar a energia dele em vendas, inovação, experiência do cliente, se ele definir a jornada de crescimento dele, ou seja, preparando para vender ou preparando para herdar, e ele entendendo
que ele pode estar ali sendo apoiado por empresas muito mais estruturadas, que entendem de mandato, que entendem de tecnologia, para redução de custo, para otimização de tempo, entrega de resultado, isso é empreender da forma correta. E nesse sentido, deixo um recado final aí para todos os empresários. Hoje, os clientes que são atendidos dentro do conceito do Hub são clientes a partir de qual que é o faturamento, qual que é o regime, até para que as pessoas entendam como que elas podem participar desse ecossistema. Porque também um ecossistema não é só de gestão, mas de se fazer network, de se fazer relacionamento, de acessar todas essas cabeças aí de grandes corporações, né? Então, deixa um recado final aí para a turma para participar do ecossistema do Hub 5. Perfeito, pessoal. Olha, o recado que eu tenho que dar para todos é que se você entende que está pagando mais imposto que deveria, você ainda está fazendo o controle da sua empresa ali na planilha de Excel, você não tem automação dentro dos seus processos financeiros, contábeis, entre outros, nós somos a solução definitiva para estruturar isso dentro da sua empresa, para que possamos, obviamente, levar a sua empresa para um próximo nível, né? Onde você vai ter compliance, governança e melhores práticas de mercado. No final, nós buscamos a gestão empresarial da sua empresa, né? Ali de uma forma clara, transparente, com dashboards para tomadas de decisões técnicas da melhor forma possível. Então, se você é aquele empresário que está visando crescer, ter valor futuro, assim como o Anderson fez com a empresa dele, né? Indo do zero à Bolsa de Valores, o melhor lugar para você estar é dentro do Hub 5. Chegamos ao final, né? Chegamos aí. Temos mais 9 minutinhos aí, mas já estamos aqui na reta final da nossa conversa. Richard, nós temos uma missão, né? Não é fácil a gente ver a quantidade de empresários que estão ali com sangue, suor e lágrimas, montando seus negócios, mas ali não tendo muitas vezes acesso a isso que a gente vive ou que a gente já viveu, né? E tendo que cortar o mato muito alto ali no seu dia a dia, né? E aí, naturalmente, os resultados são muito mais difíceis de acontecer, né? E aí tem um ponto aqui também que eu acho que vale a pena você ressaltar, o quanto que a inteligência artificial, ela vai ser muito importante na gestão financeira, na gestão contábil, na gestão tributária. Então, as empresas também precisam olhar quem estão as pessoas que estão assessorando. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu já trabalho aqui com um contador, que ele já está aqui comigo há bastante tempo, que é um contador de confiança. Eu falo, gente, confiança é o mínimo, né? Eu acho que você tem que buscar as melhores práticas de mercado. O pequeno, ele tem que estar caminhando junto com quem está buscando as melhores práticas de mercado, com quem tem grandes histórias, né? Quem já passou por muita coisa. Então, quando você se associa a pessoas, a tecnologias, a estruturas de ponta, naturalmente, isso vai alavancar o crescimento, porque você está acessando as melhores práticas. E o que a gente vê muitas vezes os empresários é que eles olham os prestadores de serviço e, não, mas eu sou pequeno, ele também é pequeno, né? Ele não evoluiu tecnologicamente, ele não evoluiu com as melhores práticas, mas pro meu momento, é isso que eu preciso. Então, é um pensamento tão errado, porque no final do dia você tem que estar se juntando com os melhores, né? Quanto que isso é importante e o quanto que também essas pessoas entenderem que acessar a inteligência artificial vai fazer toda a diferença. Quando nós falamos de inteligência artificial, os especialistas já dizem que nos próximos 5 anos, quem não tiver dentro do seu segmento, dentro da sua empresa, dos seus negócios, se aproveitando das inteligências artificiais, vão estar fora do mercado. Por quê? Ainda mais quando nós estamos numa guerra, né, do conhecimento, da informação, e obviamente a inteligência artificial ela otimiza muito esse tempo do empresário, né? E tanto que nós, dentro da própria estrutura do Hub, estamos investindo pesado dentro de estruturas de inteligência artificial para que você possa ter respostas 24 horas por dia de forma assertiva, com análise dos seus números, para uma tomada de decisão assertiva, um diagnóstico já analisado e obviamente recomendado aí internacionalmente, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos em um
englobando o conhecimento de várias tendências, de vários locais do mundo, né? Em um único só local. Então, esse investimento ele vai fazer toda a diferença, e a gente vê as grandes empresas aí fazendo investimentos enormes dentro de inteligência artificial, porque entendeu que esse é o nosso futuro. Então, assim, ou nós vamos estar nesse futuro porque nós nos desenvolvemos e nos preocupamos com essa nova tendência, vamos assim dizer, ou se não, nós vamos estar fora nos próximos 5 anos. Uau! Gente, fica um convite aqui para vocês. Dentro do Hub, a gente vai ter sempre cafés com empresários. Nesses cafés, vocês vão poder se conectar com outros empresários. Vocês vão poder trazer um pouquinho da dor do teu crescimento, trazer um pouquinho das incertezas do futuro e ter todo conhecimento estratégico, tributário, de blindagem de patrimônio, de contabilidade integrado com a parte financeira. Então, se você quer vir tomar um café com a gente, participar disso, vamos embora. Vamos trabalhar junto, vamos crescer junto. Richard, mais uma vez, obrigado aí por toda a aula que você deu aí para todo mundo. A gente só tem uma chance, que é produzir riqueza e da forma correta. E quando você traz isso aqui para as pessoas e compartilha esse conhecimento, porque são quase 20 anos aí que você já está trazendo essa bagagem, né? Então, assim, você tem a estrada muito pavimentada. Então, o que a gente precisa fazer? É colar com você e acelerar nessa estrada. Cara, obrigado. Obrigado, Anderson. É isso aí, gente. Obrigado, compartilha, porque esse conteúdo vai impactar a vida de muitos empresários. Seja lúcido, empreenda da forma correta, não tem como dar errado. É isso aí.